Hoje eu quero refletir com você sobre um texto muito interessante que eu sempre tive dificuldade de entender na Bíblia, que está em Apocalipse 13, versículo 8, quando diz: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo." E eu sempre tive dificuldade de entender sobre isso, porque era como se o sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já houvesse sido predeterminado antes que o mundo existisse, portanto, antes da própria criação do ser humano. Mas, recentemente, refletindo e buscando também essa orientação de Deus, eu cheguei à seguinte conclusão, né? O Espírito Santo nos revelou que, na verdade, Deus, isso revela a onisciência de Deus, a sua soberania, o seu atributo de um Deus que é administrador do universo. Eu sou administrador de formação e existe a área da gestão de projetos, onde antes de você fazer um projeto, você tem que colocar no papel, inclusive, os riscos desse projeto, que é já uma outra área, uma sub-área, que é a gestão de riscos do projeto. Você tem que fazer uma estimativa dos recursos que serão gastos, das dificuldades que você vai enfrentar no caminho, alternativas, um plano B, um plano C, para que, caso ocorra algum imprevisto, alguma dificuldade, você consiga contornar aquele problema para, assim, o projeto ser bem sucedido. E nós vemos que Deus, como esse grande gestor de projetos, o grande arquiteto e o criador do próprio universo, o idealizador do universo, com ele não foi diferente. Antes dele criar a humanidade, o projeto do ser humano, que aqui, fazendo uma ressalva, o ser humano não tem uma raça, isso são coisas que as próprias culturas de fato criaram, e isso leva mais à divisão do que a uma harmonia e uma coesão, né, social. Mas Deus criou o ser humano, o asiático, o indígena, o negro, o branco, o rosado, o amarelo, todos têm essa característica, né, da matéria. E você pode ver que quando nós morremos, todos retornamos ao pó, de fato, né? O carbono, o composto do carbono da matéria orgânica, está presente em todos os organismos vivos e também na natureza, na terra, no barro, nas árvores. Tudo isso retorna a essa matéria orgânica que vira adubo. Então, independente da nacionalidade, da cultura, todos nós somos iguais, partimos da mesma essência do Criador. E, feita essa ressalva, quando Deus projetou a criação do ser humano, ele também projetou essa probabilidade, essa possibilidade de que o ser humano viesse a desagradá-lo, a desobedecê-lo. Então, no projeto do universo e na criação da raça humana, o Senhor também já havia criado esse plano de contenção de risco, né? Que é justamente o escape, a saída para redimir a desobediência do ser humano, conceder perdão pelo pecado, mesmo antes do pecado ter sido inaugurado no planeta Terra. Mas já havia como projeto, como a gestão de risco, a vinda do Messias, o sacrifício do Cordeiro de Deus, né? Idealizado desde antes da fundação do mundo. Então esse texto passou a fazer muito mais sentido para mim atualmente. Isso demonstra também duas outras características de Deus: a soberania dele, de que ele vê todas as linhas do tempo possíveis. Isso é a onisciência, é a capacidade do Senhor saber todas as etapas das nossas atitudes, os resultados das nossas ações. Mas essa soberania não quer dizer que Deus é um tirano que vai fazer que você
obedeça a ele de forma obrigatória. Não, a humanidade vai ter que me amar, vai ter que me obedecer. Se fosse assim, não era amor, né? Nós teríamos sido criados como robôs, sem livre-arbítrio, sem vontade própria, sem autonomia, e seríamos obrigados a obedecer a Deus. Mas, embora ele saiba o resultado das nossas ações, o resultado do pecado, né, no mundo, que é a destruição, o afastamento dele, ele permite que o indivíduo tome a sua escolha. Ele nos dá o direito de livre-arbítrio. Não só concedeu aos seres humanos, como também aos seres eternos, como os anjos, que já nasceram com outras capacidades, né, que superam ao ser humano, né, nesse sentido de matéria que é perecível. Portanto, é interessante você compreender que a soberania de Deus, ela não se confunde com o livre-arbítrio, e ambas andam lado a lado, andam de mãos juntas, porque Deus sabe todas as coisas, as consequências dos nossos atos, mas ainda assim ele nos dá o poder de decisão. Por isso que a palavra também diz que Deus elege, né? Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, o apóstolo Pedro diz, para a aspersão, né, do sangue de Jesus. Ou seja, quando nos encontramos com esse plano de redenção de Jesus Cristo e nos arrependemos, nós agora somos cobertos por esse sangue do Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo, esse Cordeiro idealizado desde a fundação do mundo, mas agora nós passamos a andar no processo que é em santificação, e aí entra o livre-arbítrio, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque acabam desistindo no caminho. Mas aqueles que permanecem em Cristo estão cobertos por esse manto, né, do amor dele que encobre muitas transgressões, que é o seu próprio sangue vertido na cruz. E por isso que o Senhor Jesus ele fala, né, permaneçam em mim, que é o permanecerei em vós. Então existe aí uma reciprocidade. O projeto de salvação é sobre intimidade com Deus. É você buscar cada dia permanecer nele, para que ele também permaneça habitando. Você gostaria de morar em uma casa suja? Ninguém gosta, né, de um ambiente sujo, imundo. Então, da mesma forma, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, a nossa casa também tem que passar por um processo de limpeza. O primeiro processo, quem faz é o próprio Espírito Santo, nos limpando do nosso próprio eu, da nossa natureza humana decadente, dos nossos desejos, dos nossos excessos, do pecado. E o homem agora vai ter que manter essa casa limpa, para que outros intrusos não venham habitar nessa casa. A sujeira atrai o quê? Moscas, baratas, insetos indesejados, que são tipos aí dos espíritos malignos, que também se apoderam onde encontram o pecado. Então, dessa forma, nós vemos aqui todo o projeto de redenção do Senhor para a vida da humanidade, projetado desde antes da fundação do mundo, e que demonstra essa característica dele como um grande administrador. Mesmo antes de criar o ser humano, ele já colocou também uma saída, caso esse ser humano viesse a desobedecê-lo, como assim aconteceu. Mas Deus não predeterminou as ações da humanidade. Quando você peca, quando eu peco, é por conta da nossa própria natureza caída. Nós escolhemos pecar. Não foi que Deus nos predestinou a tal, não. Ele nos predestinou para que nós possamos viver uma vida de santidade em sua presença, de alegria, de elevação e alimento, né, do nosso espírito. E não que pudéssemos alimentar somente os desejos da matéria, da carne, que são passageiros. Então, você já tinha pensado nesse texto em relação a esse aspecto? Então reflita um pouco hoje
também sobre essa característica de Jesus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o plano de contenção de risco do projeto de criação da humanidade. E se você gostou desse vídeo, também curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e saiba que esse mesmo Deus que criou o universo, as estrelas, que anteveu inclusive as possibilidades de risco, de dificuldades, Ele também controla a minha vida, Ele controla a sua vida e nada foge do controle da onisciência de Deus. Ele já tem o escape para a sua vida e para a minha, e esse escape é o próprio Messias, é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Se você gostou, até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.